Bom dia, meus irmãos. Então, que a graça de Cristo esteja em nossos corações, que seja um domingo abençoado na presença do Senhor. O sol já está aqui, né? Lembrando aí que o Senhor, apesar desse calor, o Senhor renova as suas misericórdias para com as nossas vidas. E o nosso desafio de hoje pela manhã, como programado, né, dentro do que foi proposto na Escola Bíblica Dominical, que é o planejamento da nossa vida espiritual. Hoje o tema é participe das atividades da igreja. E não sei por que deram essa lição para o pastor. Né, B? Talvez os irmãos vão pensar assim, foi o pastor que escolheu. Não escolheu, apenas como servo acatei a sugestão da nossa irmã que é responsável pela Escola Bíblica Dominical. Se é coincidência ou não, aí os irmãos podem perguntar para ela depois, tá bom? Mas, de fato, é um assunto que cabe ao pastor falar. E aqui nós temos como objetivo da nossa lição, hoje, advertir sobre a necessidade de participar e de cooperar com as atividades da igreja. Né? Então, essa consciência de nós, como cristão, ela deve existir. Precisamos cooperar, precisamos participar. Também como objetivo é reconhecer que quanto contribuímos com a congregação, fazemos a vontade de Deus. Tá bom? Então precisamos ter essa consciência e a lição também vai nessa direção de entendermos que essa é a vontade de Deus. E um outro objetivo da lição é identificar em qual área da nossa vida nós podemos melhorar para conseguirmos então edificar a igreja local, que aqui é a Igreja Evangélica Batista Moriá. Tá? O texto que foi escolhido foi o texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então esse texto de Hebreus, ele é um texto bem conhecido dos irmãos e que às vezes ele é usado para falar para as pessoas, tá vendo? Não deixa de congregar, né? É escrito na Bíblia, não deixa, olha lá. Então o irmão não veio no domingo, na segunda-feira ele já recebe uma mensagem no WhatsApp, né, com esse versículo: não deixa de congregar, presta atenção, você está indo contra a palavra de Deus. A demonstração, ela existe, ela é boa, mas não é bem assim que precisa funcionar, tá bom? Nós podemos separar nesse texto, antes de fazermos a aplicação da lição, pelo menos 3 partes importantes. Que essa parte, né? Para não deixar de congregar, como é costume de alguns, né? Eu creio que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Então, Paulo já detectou isso em algum lugar. Paulo ou o escritor, seja ele quem for. Não é algo novo, então, que começou aqui, que começou depois da pandemia. Pastor, depois da pandemia os irmãos não voltaram para a igreja. Então, já existia alguma dificuldade nesse sentido. Então, o escritor aqui do Hebreus já está alertando. Nós sabemos que, no nosso momento, a pandemia também contribuiu para que os irmãos deixassem de congregar. Mas podemos dizer que isso não é nada novo. Já acontecia. E uma outra questão que ele diz que nós devemos congregar e, pelo contrário, ao invés de deixarmos de congregar, façamos admoestações. Ou seja, corrigir, repreender, advertir aos irmãos, para que participem dos cultos, das atividades da igreja. Pois não, bem.
Não, eu não gostei, viu? Eu quero pegar um pouquinho mais pesado, B. Então, não. Podemos motivar também, mas a ideia aqui é, de fato, né? Convocar. Né? É a mesma coisa que eu falo, estou convidando, estou convocando, né? Quando eu convoco, eu estou, né? É um sentido mais pesado. Porque assim, irmãos, nós temos as nossas responsabilidades como cristão. Então, o dia eu fui batizado nessa igreja, ou em alguma outra igreja batista, enfim. Então, tem uma profissão de fé. Né? Então, existem os nossos deveres, mas também as nossas obrigações, né, como cristão. Existe, claro, uma outra questão que precisa ser levada em conta, que nós precisamos fazer essas coisas não por obrigação, mas por amor. Né? E aí, ele depende de cada um de nós. Né? Se de fato eu reconheço que tem valor o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, né? Que quando Jesus diz em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28, que o seu fardo é leve. Então, se eu considero todas essas coisas, então fazer a vontade de Deus, para mim não vai se tornar um peso. Né? Eu tenho condição de fazer isso, mas de bom coração, alegre, feliz. Tá? Então, a ideia aqui é que exista de fato uma motivação para que participemos dos cultos, mas com alegria. Porque senão não faz sentido. A admoestação que nós usamos aqui, a repreensão, o encorajamento, ele não vai ser verdadeiro. Tá bom? E existe um outro ponto aqui também, nesse versículo. Ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Esse ponto é um ponto importante, porque ele fala da parousia, né, que é um termo grego que significa presença, chegada ou advento, relacionado à volta de Jesus. Existem muitos comentaristas que acreditam que os cristãos, naquela mesma época, já aguardavam o retorno do Senhor Jesus. Apesar de sabermos que não é de nosso conhecimento o dia e a hora que o nosso Senhor vai retornar. Mas eles já viviam em uma esperança, que tivesse a oportunidade de contemplar a volta de Jesus. E para nós hoje, nós não podemos viver um cristianismo sem contemplar essa esperança. Sabia? Porque senão nós não temos senso de urgência. O outro, né, está precisando de ajuda, não encontrou com o Evangelho, vive uma vida totalmente, mas eu não sei quanto Jesus vai, ele vai ter mais tempo. Então, essa esperança de que o dia está próximo, de que pode ser ainda na nossa geração, que Jesus vai voltar, não tem como não dizer que isso não influencia no nosso trabalho, no nosso envolvimento com a obra. Se nós soubéssemos o dia que o Senhor vai voltar, e esse dia fosse próximo, com certeza nós pisaríamos no acelerador. É que por natural, como seres humanos, falhos, a gente sempre tende a pensar que teremos mais tempo do que possa ser que tenhamos. Então veja que isso faz diferença na motivação dos irmãos. O escritor está destacando. Então ele destaca 3 pontos. De continuarmos nos congregando, sobre a necessidade de nos encorajar, de admoestar, de corrigir, de repreender. Por que isso? E aí ele explica o porquê. Porque você sabe que se aproxima o dia. E é da mesma forma e assim que nós temos que viver a vida cristã. Ela precisa ser motivada, a nossa vida cristã, no sentido que
Jesus nasceu, ele morreu, ressuscitou, e por ter feito a parte mais difícil, que é morrer na cruz, né? Sendo ele culpado por todos os nossos pecados, com certeza ele vai fazer a parte que humanamente para nós seria mais fácil de voltar. Então essa esperança não pode fugir da nossa mente. Vamos trabalhar para o Senhor, por quê? Porque ele vai voltar. E nós não sabemos qual é o dia e nem a hora. E nós não sabemos quanto tempo nós estaremos aqui. Não sabemos se amanhã estaremos vivos ou não. Então precisamos levar em consideração esse senso de urgência. Eu coloquei aqui alguns textos complementares. Joel capítulo 2, versículo 16, diz assim: congregai, ó povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo de sua recâmara e a noiva do seu aposento. Aqui nesse texto de Joel, capítulo 8, versículo 16, Deus está convocando o povo ao arrependimento. Aqui Deus está mostrando a sua misericórdia. Se pegarmos esse capítulo 2 de Joel, para lermos ele, nós vamos entender essa realidade. E como que ele faz isso? Chamando o povo para congregar. Claro que não era uma reunião, uma igreja como nós temos hoje. Nós sabemos que existem diferenças nesse sentido, mas mesmo assim, perceba como ele evolui o texto. Anciãos, né? Líderes, crianças, os que mamam, né? O noivo, a noiva, não tem desculpa para ninguém. Todos nós somos convocados a congregar. E é isso que o Senhor continua esperando de nós. Salmos 84:10. Aqui, ó. Porque vale mais um dia nos seus atos do que 1000. Preferia estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Aqui o salmista também ele fala: para mim vale mais um dia nos átrios, na presença do Senhor, do que 1000 dias. Então nós vemos que existe aqui uma valorização de estar junto à casa do Senhor, nos atos do Senhor, de congregar, do que fazer qualquer outro tipo de coisa. Porque ele completa o versículo em habitar nas tendas dos ímpios. Então, irmãos, as escrituras sagradas não nos deixam dúvida sobre a necessidade da participação do crente. E o que acontece hoje? O que nós vemos? Hoje, grande parte das igrejas com dificuldades relacionadas ao comprometimento dos irmãos, e os quais deixam muito a desejar na participação da igreja. Infelizmente. Tá? Não é particular de igreja grande, de igreja pequena, de igreja renovada, de igreja reformada, de igreja pentecostal, tá bom? Isso demonstra a realidade das igrejas no geral. Existe sim um costume que faz com que os cultos de domingo à noite sejam mais concorridos. Concordam? Sim ou não? Isso aí não precisa, né? Por algum motivo, não sei se alguém disse ao longo da história da igreja, procurei, eu não achei. Alguém disse assim: e diz o Senhor dos Exércitos, o culto de domingo à noite ele é mais importante. Porque eu não vejo justificativa para isso. Mas que é um fato, é. Claro que precisamos levar em consideração algumas coisas. O culto na semana é mais complicado?
Sim, por conta do horário, trânsito, da nossa realidade, etc. Domingo, geralmente, as pessoas estão de folga, né? Isso tudo é verdade. Mas quando a gente vê a proporção, a gente sabe que tem muita gente que prefere ainda assistir novela, né? Netflix, futebol, do que participar dos cultos. Felizmente, nós sabemos disso. Porque às vezes nós vemos algumas desculpas assim, olha, eu estou estudando, estou fazendo uma graduação, estou... Ótimo, maravilha. Aí chega o período de férias, porque todo mundo que estuda, você pode não ter férias no trabalho, mas na hora que você estuda, você tem, eu tenho certeza disso. Aí, quando chega a época de férias dos estudos, que é 2 períodos no ano, se eu não me engano, aí a gente não vê mudança, ou a mudança significativa. Fala, poxa, de fato justifica a ausência dos irmãos, por exemplo, no meio da semana. Então aqui eu não estou falando de uma questão específica da Igreja Evangélica Batista Moriá. Claro que a gente se enquadra aqui perfeitamente. A gente, né, precisamos ser humildes e colocar a carapuça e dizer, serviu. Serviu mesmo, tá bom? Então, é importante levarmos essas coisas em consideração. E o que acontece? Acontece que, por conta dessas dificuldades e da baixa frequência nos nossos cultos, de oração, de estudo da palavra de Deus, de encontro dos ministérios, há muitos irmãos e muitas igrejas que desistem desse trabalho, ou então fazem uma adaptação desse trabalho. Então, por exemplo, nos cultos de oração e de ensino da palavra de Deus, que aqui é na quinta-feira, mas na maioria das igrejas batistas é na quarta-feira, tem algumas igrejas que já estão realizando esse trabalho online. Tá bom? E aqui eu estou dizendo não é para criticar, não, porque cada um sabe da sua realidade. Aqui, a nossa igreja, nós temos um grupo de irmãos que são fiéis, que participam, então eu não vejo necessidade para isso. Mas existem outras igrejas que entendem que é melhor fazer um culto online, uma reunião online. Por quê? Porque abrir a igreja, ligar o ventilador ou o ar-condicionado, acender as luzes, requer tempo, requer recursos, e de repente, pela quantidade de irmãos, eles chegaram à conclusão de que não vale a pena. O trabalho para se locomover até a igreja, os custos que isso gera, é simples assim, não vale a pena. Eu tinha um pastor que de vez em quando ele apelava. Ele dizia uma frase no domingo à noite, né, quando ele ia convocar para o culto. Dificuldade de igreja batista, etc. Nós já sabemos, os cultos de oração. Irmãos, eu preciso que os irmãos me ajudem a decidir se nós vamos fazer o culto fúnebre do culto de oração. E quando vai ser? Porque se for para vir só eu e a minha família, eu faço em casa, só com a minha família. Era uma época que não tinha transmissão, não tinha nada. Então o que ele se queixava é que era literalmente ele e a família dele. E nós vemos que essa realidade, infelizmente, é uma realidade comum nas igrejas hoje em dia. Para desenvolvimento dos temas, eu pensei em respondermos algumas perguntas que foram propostas aí. E a primeira pergunta é por que algumas pessoas não querem mais congregar? Eu coloquei algumas opções para estender mais, tá bom? Mas eu sei que de repente o irmão pode lembrar de alguma outra situação que leve a pessoa a não querer mais congregar. Mas coloquei aqui como tópico A, pessoas que foram decepcionadas pela igreja, tá? Há situações que a igreja falha, e isso não é novidade para ninguém, que a igreja ela não é perfeita,
porque ela é composta de pessoas imperfeitas, como eu e você. E existem pessoas que têm dificuldade de entender isso, que de repente aprenderam em algum lugar que a igreja é um lugar de pessoas perfeitas, honrosas, totalmente merecedoras da misericórdia de Deus, que são justas e por isso estão naquele lugar. Portanto, não pode existir falhas. Mas veja, Jesus, nós vemos um relato no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 31 e 32. Se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Lucas 5, 31 e 32. Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médicos os que são sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então veja, a palavra de Jesus, ela pode ser um pouco dura, mas ela reflete da realidade do que é a igreja. Então ele diz que não são aqueles que estão curados que necessitam de médicos. Os que necessitam de médicos são os doentes. E para quem que Jesus veio? Para os justos? Não. Para os pecadores, para os chamarem em arrependimento. E o que a igreja é? A igreja é uma comunidade de pecadores. Porque foi para esses que Jesus veio. E por isso nós estamos aqui. E parte da nossa função de estarmos aqui é suportar as dificuldades do meu irmão. Porque ele tem e eu também tenho. A única coisa que muda é que a minha pode ser em um sentido, da dele no outro tema. Enfim, as nossas dificuldades são diferentes, não são iguais. É isso que muda, mas todos nós temos dificuldades. E as pessoas, elas acabam se decepcionando com a igreja, porque imaginou que a igreja seria um lugar celestial, em que as pessoas viviam apenas a parte espiritual. Como que se as pessoas não tivessem condição de manifestar na igreja o quanto são pecadoras. E que necessitam de misericórdia. Então esse pensamento faz com que pessoas deixem de congregar decepcionadas com a igreja, porque a igreja não era o que ela esperava. Ah, mas eu tenho amigos no mundo que são melhores do que os amigos da igreja. Já ouviu essa frase? Coisa linda, né? Ah, mas eu achei que na igreja era diferente. Se for assim, eu não preciso. Eu não quero. Tem uma assim também. Se for para ser crente igual fulano, então eu não quero. Já ouviu essa? Vai na igreja, fala mal de todo mundo no trabalho. Irmão, deixa ele quietinho lá na igreja. Porque se ele dentro da igreja já dá trabalho assim, imagina fora. Entendeu? Então aqui nós estamos unidos para se ajudar. Um ajudar o outro na dificuldade. Dar a mão para o irmão, para que ele se levante quando ele cair. Quando ele fizer fofoca lá no trabalho, seja lá o que for, o que esse irmão faz. Que você diz, se for para ser crente igual ele, eu não quero. Eu não vou na igreja. E aí o que acontece? Se fala mal da igreja. Aí começa. Aí a situação fica mais difícil. Porque a igreja só tem gente, e aí generaliza tudo. Sabemos que a igreja é composta de pecadores. Mas toma cuidado. Porque, irmãos, em Efésios capítulo 5, versículo 25, o Senhor Jesus,
nas palavras do apóstolo Paulo, diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Olha que maravilha. Olha o valor que a igreja tem. Nós somos pecadores, nós vamos continuar errando, mas vamos persistir aqui para fazer o melhor. Por quê? Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E isso tem que nos motivar. Eu não merecia, mas como parte desse corpo da igreja, Cristo me amou e se entregou por nós. Por isso eu não devo falar mal da igreja. Viu? Se eu quiser sair, eu posso sair, está tudo bem. Todo mundo tem liberdade. Mas, né, aproveite as misericórdias de Deus. Não faça isso. Porque Cristo amou a igreja e se entregou por ela, não foi porque ele foi enganado. Poxa, eu fui enganado, eu não sabia que na igreja tinha esse tipo de gente. Não, nós vemos lá em Lucas capítulo 5 que ele sabia. E ele veio exatamente para chamar esse tipo de pessoas que precisam de ajuda. E nós estamos aqui porque nós reconhecemos que precisamos de ajuda. Então assim, Jesus morreu na cruz, se entregou pela igreja, mas sabendo quem era a igreja, sabendo sobre as suas dificuldades, sabendo sobre as suas falhas. Então de repente você entrou na igreja enganado e se decepcionou, mas Jesus sabia exatamente sobre as nossas dificuldades. Tá bom? Vamos lá. O outro tópico, ele diz que algumas pessoas deixam de congregar porque se sentem superiores. Olha que legal. Alguns acreditam que congregar é perda de tempo, porque pensam que são superiores aos líderes que estão na igreja. E aí, ao invés de ajudar, eles deixam de participar. Claro que, se nós procurarmos, nós vamos encontrar pessoas mais competentes que o pastor André, mais competentes que os irmãos da igreja. Com certeza, muitos dos irmãos são mais competentes do que eu. Mas não é isso que nos faz congregar. Não é isso. E se eu estou desanimado porque o ministério não está funcionando bem, porque não deveria ser assim e ser assado, poxa, que bacana. É para isso que você veio. Para poder ajudar para que melhore. Mas o que nós vemos nas pessoas é que existe um ar de superioridade. Então quando eu entendo que o irmão não está fazendo um bom trabalho, e eu me sinto superior, eu falo, eu vou procurar em outro lugar. Eu vou procurar uma outra igreja para eu congregar, porque essa igreja aqui, né, a oração é fraca, sei lá. A dificuldade aí tem. Se a pessoa chegar aqui na igreja para procurar falha, ela vai ficar aqui o dia inteiro, vai encontrar tantas. Né? Então assim, motivo para falar que vai sair, por que vai sair, dá para enumerar aqui e a gente ficar... Acontece, tem razão, é isso mesmo. Mas o que nós temos que pensar? Em um espírito de cooperação. Se nós somos verdadeiramente de Cristo, e entendemos que nós estamos, e que o Senhor nos chamou para auxiliar, eu não tenho que pensar que aquilo não é perfeito, que o trabalho do irmão não é perfeito, que eu preciso sair. Pelo contrário, eu preciso dar a mão e somar esforços para que aquele trabalho seja melhor realizado. E é isso. Alguns pensam que a igreja não é digna deles. Talvez por essa ideia aí tenha até espaço VIP em algumas igrejas, né? Fala, não, esses aqui estão um pouco acima, né? Tem Espírito Santo, né? Tem os seres celestiais abaixo, mas acima de Deus ainda tem mais alguém, então o que a gente pode fazer? Sei lá, de repente o espaço VIP, não sei. Mas existe aqueles que pensam dessa maneira, que já congregaram conosco, entenderam as limitações das pessoas que estão na igreja, que elas têm. Isso falando separado da nossa parte pecaminosa.
da nossa limitação mesmo como ser humano, das dificuldades que nós temos. E eles desanimam, falam, não, eu vou acordar cedo para vir domingo de manhã, para escutar um irmão que vai falar que não tem nada a acrescentar na minha vida. Então assim, falta um pouco da crença de que a palavra que é exposta ali é a palavra de Deus, de que é o Espírito Santo que atua na minha vida, atua na vida do irmão que está aqui na frente, do irmão que está aí ouvindo. Então falta esse entendimento. Não, aquele... Tem aqueles que falam assim, no culto, quem vai pregar hoje? Ah, quem vai pregar? Eu falei, então nem vou. Por quê? Aquilo que é de Deus, nós estamos atribuindo às pessoas. E aí nós estamos pegando as limitações que nós enxergamos naquela pessoa, nos sentimos superiores e falamos, então não vale a pena. Eu vou ver o Faustão. Nem o Faustão tem mais, né? Nem dá mais para ver o Faustão. Mas é isso, o que estiver passando na televisão, vou passear no parque com a família. Nada contra passear no parque com a família, tá bom? Eu acho que não vai dar para terminar hoje não. Mas vamos lá. O terceiro. O que também se acredita quanto àqueles que não querem mais congregar? Que de fato não existe a necessidade de congregar. Aí esse é um pessoal um pouquinho mais perigoso, né? É o que nós conhecemos como os desigrejados. Então tem muito aí. Porque hoje a igreja tem CNPJ. E CNPJ é a marca da besta. A igreja não pode ter CNPJ. Meu Deus, e agora? Não era assim no princípio? Claro que não. Lá em Atos 2 não tinha CNPJ. Com certeza não. Porque não tinha a necessidade. Hoje nós vivemos em uma realidade diferente. E alguns, não sei se foi no final do ano passado ou no começo desse ano, eu falei sobre a nossa responsabilidade como cidadão. E a nossa responsabilidade com a sociedade. E nós, como igreja, também temos a nossa responsabilidade, como igreja local, de ter um CNPJ, de ter um presidente que se responsabiliza pela igreja. Isso não é o que vai tornar a igreja mais ou menos séria. Isso não é o que vai fazer com que a igreja seja ou não corpo de Cristo. É uma questão de organização. Se acontecer alguma coisa, quem é responsável? Ah, ninguém. Porque eu sou igreja. Né? A ideia é essa. Esse é o argumento teológico. Eu sou a igreja. A igreja hoje, ela tem deveres a cumprir com a sociedade. A igreja não pode ficar a noite inteira cantando louvores, é maravilhoso, né? Cantando e fazendo barulho, incomodando os vizinhos, por exemplo. Não, a igreja tem uma responsabilidade com isso. A igreja tem uma responsabilidade com a vizinhança em que ela está inserida. E isso faz parte do quê? Do CNPJ da igreja. A igreja tem as suas responsabilidades, tem as suas contas para pagar. Água, luz, internet, limpeza, manutenção, obra. Tudo isso faz parte do quê? Do CNPJ. Então é muito ignorância nós entendemos que, ou pensamos, que eu não preciso congregar porque essas coisas não estão na Bíblia. Tá, mas e a nossa responsabilidade como sociedade? O CPF também, pessoa física, não está também nas Escrituras Sagradas. Mas nós precisamos dele? Precisamos. Então a igreja tem que ter duas responsabilidades. Uma responsabilidade com o reino de Deus e também uma responsabilidade com a sociedade. Então não tem como nós fugirmos dessas coisas. Então eles pensam que teologicamente eu sou a igreja. Não, sou eu que sou a igreja. Então eu não preciso me reunir com ninguém. Mas veja o que o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14.
Apenas uma parte do versículo diz assim, ó: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Irmãos, eu não sou igreja. Não, eu não sou. Pastor André sozinho não é igreja. A irmã Silvia sozinha não é igreja. O irmão Fernando sozinho, ele não é igreja, não é. Tira isso da sua cabeça. Porque o corpo, ele é composto de vários membros. Nós somos igreja quando nós estamos em comunhão, juntos. O mesmo texto, tá bom? 1 Coríntios capítulo 12, o versículo 21. Olha aqui que interessante quando o apóstolo Paulo, ele faz essa metáfora, né, sobre o corpo e sobre o reino de Deus. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti. Ou seja, eu preciso do meu irmão. Vamos supor que você seja olho e eu boca, né? Um precisa do outro. Nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Percebe que, de certa forma, mesmo não estando próximo diretamente, mas a cabeça está conectada ao pé. Nós precisamos estar conectados um ao outro. Senão, não é um corpo. Senão, não é o corpo de Cristo. Senão, não é a igreja. Então, eu sou parte do corpo de Cristo. Eu não sou o corpo de Cristo. Esse pensamento tem prejudicado o cristianismo. Porque me faz entender que eu não preciso de ninguém, que eu devo e posso viver uma vida cristã carreira solo. Irmãos, carreira solo é para cantor de pagode, né? Exalta Samba, Soweto, lá que saiu Belo, o Pélix, lá e fizeram carreira solo. Aí dá certo. Na vida cristã, não. Nós somos chamados e convocados para vivermos em união, para vivermos juntos. E eu estou terminando o primeiro tópico da lição, já está na hora de acabar. Não sei o que aconteceu com esse relógio hoje. O cristianismo não é uma sociedade de cada um por si e Deus por todos, não. Nós fomos chamados com as nossas dificuldades para que nos ajudemos nas nossas dificuldades. Não é Deus que vai descer do céu, vai abrir o céu e ajudar o irmão que está precisando de socorro. Não. O Senhor colocou você do lado dele para poder ajudar. Nós estamos do lado do nosso irmão para que sejamos instrumentos de Deus para auxiliar. É isso. Não espera vir o anjo não, viu? Não espera. Às vezes tem uma solução do seu lado, está lá próximo. Seu irmão estendeu a mão para te ajudar e você não viu. Porque você acha que a sua vida cristã é uma vida para viver individualmente. E não é. Vou tentar ser um pouquinho mais rápido agora. Por que as pessoas devem congregar? É a segunda pergunta para refletirmos. Primeiro, Jesus Cristo deixou ordenanças. Alguém lembra quais são essas ordenanças? Pode falar. Batismo, ceia. Vamos pensar no batismo então, como que funciona? Em Atos capítulo 2, versículo 37 e 38, diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E Pedro respondeu: arrependa-se cada um em nome de Jesus Cristo para a remissão de seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Desculpa, irmãos, eu estou lendo rápido por conta do tempo, tá? Mas pode confiar. Atos 2, 37 e 38. Então aqui, eu me arrependo, eu creio em Jesus, o que eu preciso fazer? Eu preciso ser batizado. Reconhecer que Jesus Cristo é o meu Senhor. E para isso,
eu não consigo fazer sozinho. Não é possível. Como que eu sei? Atos, capítulo 8, a partir do versículo 30. Lembra daquele episódio de Filipe? Nós não vamos ler o texto porque não vai dar tempo. Lembra daquele episódio de Filipe e o eunuco? O eunuco, ele estava lendo o texto da Bíblia. Alguém lembra? Isaías 53, 7, que diz: ele foi oprimido, ele foi afligido e não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, e assim ele não abriu a sua boca. Aí ele estava lendo e falou: mas de quem que ele está falando? Então o Felipe vai lá, né? Junto com ele na carruagem, explica quem é, que é Jesus Cristo. E aí no versículo 36, de Atos capítulo 8, ele fala assim: e o que me pedes de ser batizado? E aí Felipe responde para o eunuco: você crê de todo o seu coração. E aí sabe o que o eunuco responde no versículo 37? Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ou seja, pública profissão de fé. Ele declarou para todo aquele que quisesse ouvir que cria que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como é que eu vou fazer uma profissão pública de fé sozinho? Tá difícil, né? Mas vai piorar. Fica tranquilo que vai piorar. Aí o que aconteceu? Depois que ele falou isso, eles desceram. E o versículo 38 diz que ambos desceram, foram às águas e Felipe batizou o eunuco. Então assim, não foi o eunuco que mergulhou lá na água e nadou. Não, ele foi batizado. Por quem? Por Felipe. Então, irmãos, eu preciso do meu irmão para cumprir a ordenança do batismo. Não dá para fazer carreira solo. Senão a gente não consegue cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou. Mas tem outra. Essa vai dar para fazer sozinho. É a ceia do Senhor, né? Todo dia eu como, bebo, tá tudo certo. Mas olha o que diz no texto que nós usamos para a celebração da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comeis, esperai uns pelos outros. Mas se eu posso fazer sozinho, eu vou esperar o outro como? Então não dá para ser crente sozinho, não dá para fazer carreira solo. Eu preciso congregar, porque faz parte daquilo que Deus espera de nós. Outra questão também, tópico 2, para edificação mútua. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim: e ele deu alguns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Mas tem uma razão, calma aí. Para o aperfeiçoamento dos santos, e para a obra do ministério, e para a edificação do corpo de Cristo. Então assim, primeiro, o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos deu dons, capacidades ministeriais. Profeta, apóstolo, professores, doutores, pastores. Para quê? Para nos aperfeiçoar. E para a edificação do corpo de Cristo. A igreja. Então quando chega um irmão aqui e ele recita uma poesia que abençoa, foi iluminado por Deus, o que acontece? Nós somos edificados. Quando eu me preparo aqui para trazer um estudo para os irmãos, eu sou aperfeiçoado, porque eu tive que meditar nas minhas devocionais, tive que fazer a leitura bíblica, tive que me dedicar ao estudo. Então, isso faz parte de todo esse processo, que é o tópico B e C, edificação mútua e desenvolvimento do corpo de Cristo. E individualmente é impossível fazer essas coisas. Porque como que eu vou ser edificado pela vida e pelos dons que o
que Deus entregou para o meu irmão se eu não tenho contato com ele? Se eu não tenho comunhão, se eu não estou junto, se eu não participo com ele? Então vamos lá. Eu estou correndo aqui, desculpa, mas nós já vamos terminar, tá? Por que devo participar das atividades da igreja? Agora é mais específico. Mais específico para nós, das atividades da igreja. Primeiro, para contribuir com a comunidade local, ou com a igreja local. A igreja local, ela precisa do seu apoio. Ela precisa do seu trabalho. Ela precisa que você participe das reuniões. Que a membresia esteja envolvida nos trabalhos da igreja. Para que o padrão de culto seja mantido. Para que as pessoas sejam abençoadas. Para que a rua da igreja seja abençoada. Para que os nossos vizinhos sejam abençoados. Nós precisamos da contribuição dos irmãos, da participação dos irmãos no culto, porque existem elementos no culto, e para esses elementos do culto acontecer da melhor forma possível, nós precisamos dos dons que o Senhor entregou aos irmãos. Nós precisamos dos dons dos irmãos que o Senhor escolheu para que fique na recepção, para que dirija o culto, para que faça as orações, para que reflita sobre a palavra de Deus, para que tragam louvores, cânticos espirituais. Então esses elementos, orações, salmos, cânticos, partir do pão, a pregação, são elementos que nós encontramos que precisam ter no culto e dependem da participação de todos nós. Todos nós contribuímos para que essas coisas aconteçam. Além de outras coisas que nós vemos, poesia, teatro, que são coisas também que têm um propósito. A igreja pode contribuir. E a igreja muitas vezes tem potencial para fazer essas coisas e não faz, porque as pessoas não querem participar. Que também abençoam vidas. E outra coisa que nós temos que pensar é para contribuir com a expansão do reino de Deus. Irmãos, eu participo na igreja local para contribuir com o reino de Deus, porque eu entendo que aquela igreja faz parte do reino de Deus. Não é porque eu gosto do pastor, porque eu gosto da irmã que fica no ministério de música, ou que eu gosto da pessoa que dirige o culto, ou se a pessoa da recepção é simpática, ou porque o lanche do momento da comunhão são gostosos. Não é por isso. É porque eu identifico naquela comunidade parte do corpo de Deus. E nós somos chamados para contribuir com o corpo de Cristo, para a expansão do reino de Deus. Agora, se eu não identifico naquela igreja um lugar saudável, que seja de fato para a edificação de Cristo, então aí nós temos um problema. Muitas vezes as pessoas associam a participação da igreja com a ajuda de pessoa A ou B, que às vezes ela pode ser simpática ou não, e não é isso. A nossa visão é de reino de Deus. Não é de Igreja Evangélica Batista Moriá. Independente. Independente. Eu tenho um dom, tenho um talento. O Senhor está me convocando para participar, para ajudar. Eu não tenho que ficar olhando a quem, qual a pessoa. Ah, porque se eu ajudar, o trabalho vai ser elogiado e o irmão vai ganhar méritos e ele nem sabe fazer direito. Eu nem gosto dele. Então, às vezes, nós precisamos rever o nosso cristianismo e entender isso. Entender que o que está escrito no tópico C. Porque esta é a vontade de Deus. E precisamos estar de frente com essa realidade. E mediante a isso, tomarmos uma decisão. Se nós somos do Senhor, de fato, estamos à disposição da sua obra ou não. E para refletirmos na classe, eu pensei em nós olharmos para dentro de nós mesmos e fazermos uma reflexão de como podemos contribuir para o desenvolvimento da igreja local.
Às vezes nós olhamos para outras igrejas saudáveis, presta atenção nesse detalhe, saudáveis, e vemos o seu desenvolvimento, e pensamos qual a razão da nossa igreja não conseguir o mesmo resultado. Por que eu coloquei em negrito igrejas saudáveis? Para que a gente não se perca no debate, falando, ó, essa igreja pega o evangelho errado, por isso que ela enche. Não é isso que eu quero saber. Não é esse o propósito da nossa discussão em classe. Nossa discussão é assim, existem igrejas saudáveis, que têm um desenvolvimento melhor do que o nosso? Já vou responder para os irmãos. A resposta é sim. Precisamos ser humildes e reconhecer. Tá, então tá bom. Já que eu entendi que a resposta aqui está voltada para nós, então como que eu posso contribuir para o desenvolvimento da igreja local? Então não tem como fugir. Nós temos que falar de nós mesmos. Esquece o vizinho, esquece a igreja, né, que pede dinheiro, que conta mentiras sobre o evangelho para enganar as pessoas. Esquece isso. Todos esses movimentos existem, mas existem as igrejas sérias. Estou colocando a nossa igreja dentro dessas igrejas sérias. Tá bom? O que nós podemos fazer para melhorar? Então essa é a nossa reflexão. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe.